É com muita alegria que nós recebemos todos hoje vocês aqui para anteciparmos e fazermos o primeiro encontro de presidenciáveis, antecipando a nossa campanha eleitoral. A construção de uma nação próspera e sustentável demanda o protagonismo e a liberdade do cidadão e exige dos futuros representantes a verdade e a coerência. Foi nesse contexto que submeti meu nome ao Partido Novo, para ser pré-candidato à presidência da República, para trabalhar por um Brasil livre, livre da impunidade, livre do peso do Estado e que coloque o cidadão no centro da decisão. Infelizmente, temos hoje um país disfuncional. São mais de 61 mil homicídios por ano. Temos 13 milhões de desempregados. 95% dos homicídios não são investigados. Um Congresso que, infelizmente, custa 29 milhões de reais por dia, tendo os parlamentares proporcionalmente mais caros do mundo. Os partidos políticos, por sua vez, receberão em 2018 quase 3 bilhões de reais de dinheiro que sai dos nossos impostos, da saúde e da educação e irá financiar campanhas políticas. Temos ainda um fórum privilegiado para mais de 45 mil pessoas. Isso é totalmente contra o nosso desejo de fim da impunidade. O brasileiro tem muita dificuldade para empreender. É difícil abrir uma empresa, mais difícil ainda é fechá-la. Calcular todos os impostos é uma tarefa dificílima. Não é por acaso que, ano a ano, caímos no ranking da liberdade econômica. Estamos já na posição 153, atrás de países como a Serra Leoa e uma posição à frente do Afeganistão. Isso não é razoável. Nós não precisamos conhecer a realidade econômica desses dois países em detalhes para termos certeza que estamos muito mal colocados. E nós sabemos que quanto pior a liberdade econômica, maior a nossa dificuldade de gerar riqueza, maior é a dificuldade justamente de prosperar. Por que o Novo? Os filiados são ficha limpa. Os candidatos do Novo passam por um processo seletivo. Separamos a gestão pública da gestão partidária. Os mandatários têm a obrigação de reduzir seus benefícios. Temos que dar o exemplo. Os vereadores do Novo, eleitos na última 2016, foram as nossas primeiras eleições, cortaram 70% do número de assessores e, no mínimo, 50% das verbas de gabinete. Abriram mão de carros com motorista e trabalham com apenas 6 assessores, quando em alguns lugares teriam direito a até 22. Coligações serão feitas, mas apenas com legendas que tenham princípios e objetivos semelhantes aos nossos. Não faremos coligações para obter privilégios. Esse não é o DNA do Novo. Somos o único, repito, o único dos 35 partidos políticos existentes no Brasil que não utiliza recursos públicos para sua manutenção. A mudança que queremos já está em curso. A velocidade dependerá da nossa participação, do nosso engajamento. Devemos ser o protagonista das mudanças que queremos, assumindo a responsabilidade pela liberdade e pela construção do país. Cada um de vocês é o salvador que a pátria precisa. Vocês são a voz da mudança. Muito obrigado. Na minha carreira, eu sempre acreditei muito em realizar, fazer, mostrar resultado e depois discutir, né? É muito fácil se apresentar propostas fortes, propostas muitas vezes impressionantes, etc., ou propostas que possam parecer, de fato, que terão resultados excepcionais. Mas eu acredito, primeiro, na demonstração concreta de resultado. Desde que eu trabalhei no setor privado, não só no Brasil, como no exterior, eu sempre acreditei no resultado. É aquilo que eu chamo de foco no resultado. E isto é fundamental. Por exemplo, o Brasil vivia, há 2 anos atrás, uma situação em que o produto tinha caído mais de 5% em um ano. É a maior crise que o Brasil passou, maior, inclusive, do que a recessão de 29. O país teve uma queda de produto equivalente a quase 8% do PIB. Isso é uma coisa brutal, né? Geração de desemprego,
e inflação elevada, juros elevados, ao mesmo tempo em que o país entrava num processo cada vez pior. Quando eu resolvi enfrentar esse desafio, a primeira coisa a fazer foi o diagnóstico, o porquê. O que estava acontecendo no país naquele momento? Em primeiro lugar, o intervencionismo do Estado, de fato. Quer dizer, o governo intervindo no sistema de preços, o governo intervindo na economia, o governo sendo empresário, em resumo, todo um processo que desorganizou a atividade econômica. Paralelamente, no momento em que, cada vez mais, o governo, além disso, começou a elevar as despesas públicas durante os últimos anos, né? E vamos ser claros aqui, as despesas públicas no Brasil estão crescendo sistematicamente há 25 anos, ou mais. Se apenas levarmos em conta de 1991, por exemplo, até 2016, nesses 25 anos, a despesa total do governo federal saiu de cerca de 10% do PIB, do produto, para quase 20%. E o resultado não foi positivo. Muito bem. Então, o fundamental, neste momento, me parece, para o país, em primeiro lugar, o governo, temos que ter um eixo de responsabilidade onde a macroeconomia do país dê condições da economia funcionar, das empresas, dos trabalhadores, produzirem, crescerem, gerando emprego e renda. Então, a primeira coisa é emprego e renda. Segundo, capacidade de possibilitar às pessoas, aqueles que tenham capacidade, que tenham vontade de empreender, de criar a sua própria organização, tenham capacidade de crescer, de produzir e de gerar mais empregos, evidentemente. Então, esse é o primeiro ponto, porque não há dúvida de que esta é, de fato, a melhor política social. Em dito isso, na medida que se cresce, aumenta-se a arrecadação do Estado e é possível, sim, aí financiar programas sociais de maior relevância, como o Bolsa Família e etc. Então, em primeiro lugar, nós temos essa questão fundamental. O governo prover uma estrutura de macroeconomia que dê as bases para um crescimento sustentado do emprego e da renda. Em segundo lugar, que exista a provisão de serviços públicos que atendam às necessidades básicas do cidadão, seja de segurança, por exemplo, que claramente é uma questão onde, particularmente hoje, é fundamental a intervenção no setor público brasileiro, não só na educação básica e na saúde. E o terceiro vetor, criação de condições de produtividade da economia. Muito obrigado, e é isso que eu gostaria de dizer. Eu tenho 4 qualidades que me fazem falar pouco. Eu sou mulher, eu sou professora e eu sou latino-americana e sou política. Então, essa campainha aí pode também me atropelar um pouco. Eu sou uma pessoa excessivamente sonhadora, porque eu acredito profundamente que o sonho é a matéria-prima mais concreta da construção de qualquer coisa. Foi assim um grande projeto que substituiu as monarquias pelas democracias. Se alguém tivesse tentado conseguir financiamento para trazer a população de 1 bilhão de pessoas para 7 bilhões, de criar essas estruturas que levantaram e colocaram de pé um sistema que substituiu o feudalismo e se tornou essa potência que é cantada em verso e prosa por alguns, chamada capitalismo, e que agora se encontra em crise. Se alguém tivesse dito, vamos financiar esse empreendimento que vai produzir energia e comida para 7 bilhões de pessoas, a gente não teria conseguido esse financiamento. Mas o que moveu a humanidade foram ideias. 3 palavras: igualdade,
liberdade, fraternidade. E esse empreendimento fantástico está aí, graças aos ideais da Revolução Americana e da Revolução Francesa, fazendo uma condensação do que havia de melhor em termos de ideia até então. Então, eu venho para cá com esse ideal do sonho. E também com o ideal de que o novo não se cria do nada. O novo a gente faz a partir de outros elementos já existentes que nós queremos para esse país. E eu diria, nós queremos ser socialmente justos, economicamente prósperos, culturalmente diversos, politicamente democrático e ambientalmente sustentável. Eu duvido que alguém em sã consciência discorde do ideal desse. Em plena crise econômica, social, política e de valores e ambiental que estamos vivendo não só no Brasil, no mundo. No Brasil ela está agravada, mas é no mundo. Estamos vivendo quase um colapso civilizatório, mas eu não tenho tempo de falar disso aqui agora. Do ponto de vista da crise social, a realidade mais dramática é que nós temos 13 milhões de desempregados. Imaginemos que por trás de cada emprego, eu sou de uma família muito humilde, dos Seringais do Acre, e de origem, enfim, sou professora do ensino médio. E eu sei que por trás de cada emprego, tem pelo menos 3 ou 4 pessoas que dependem dele. Nós nos orgulhávamos até ontem de ser a 8ª economia, nos orgulhávamos até ontem de ter tirado mais de 40 milhões de pessoas da pobreza e nos orgulhávamos de ser o país do pleno emprego. Agora temos 13 milhões de desempregados. Somos a 9ª economia. E, na verdade, os que nós tiramos da pobreza, já devolvemos para a pobreza. E eu, às vezes, que passei fome, concretamente passei fome, literalmente passei fome. No sábado da Aleluia de 1968, tudo que a minha mãe tinha para 9 filhos eram 2 ovos com farinha. Nós comemos e os adultos todos ficaram com fome. E eu olhei para o meu pai e disse, vocês não vão comer? E eles disseram, nós não estamos com fome. Para nos enganar, para que nós crianças não ficássemos culpados. E eu penso, se tivesse um Bolsa Família naquele tempo, minha mãe e meu pai teriam comido. E o Bolsa Família significa 0,5% do PIB. Mas o Bolsa Empresário dos campeões nacionais custa 5% do PIB. O Brasil não precisa de guerra. Já nos roubaram a Petrobras, os fundos de pensão, o Belo Monte, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. E tem gente agora que quer roubar a única coisa que pode fazer a gente avançar. A nossa união, a nossa paz, o nosso respeito. Eu me lembro que em 2010, quando a gente ia para o debate, eu passava lá no escritóriozinho do Serra e dava um abraço no Serra. Ia lá no da Dilma, dava um abraço na Dilma. Agora a gente não consegue conversar, mas nem com a família na hora do almoço, nem no banco da igreja. Se a gente se integrar ao lado sombrio da força, nós não vamos conseguir absolutamente nada. Para a face do ódio, o amor. Para a face da mentira, a verdade. Para a face do medo, a esperança. Se a gente pegar da década de 30, década de 70, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Durante quase 50 anos, o Brasil cresceu 5% ao ano. Na década de 70, quando eu fui prefeito da minha cidade natal, o Brasil crescia 2 dígitos. Depois parou de crescer. O que aconteceu que um país das dimensões continentais do Brasil, o 5º maior do mundo, com
com um subsolo riquíssimo de petróleo, gás, minério, solo, agricultura mais eficiente dos trópicos, indústria, sapato, avião, povo extremamente trabalhador. O que aconteceu que passou a ter baixo crescimento? O Brasil ficou caro, o Brasil é um país caro. Eu, se for eleito, e vou suar a camisa para chegar lá, vou fazer uma agenda de reformas, para que o Brasil tenha crescimento sustentado. Não adianta crescimento cíclico. Você caiu, depois cresce um pouquinho, mas vai cair de novo. É crescimento sustentável, que vem com uma agenda de produtividade e de competitividade. Reformas. A primeira delas, a reforma política. Alguma coisa está errada nesse modelo político nosso. Evidente que ele está exaurido. Há um princípio em medicina que diz sub lata causa, toritur effector. Suprima a causa, que o efeito cessa. Como é que pode o Brasil ter 35 partidos políticos? Nós temos 35 ideologias? Não temos. As grandes nações do mundo, democracias do mundo, 2 a 4 partidos, têm 70% dos votos no parlamento. Nós temos 28 partidos no parlamento. Hoje, para se eleger, para alguém se eleger, ele tem que estar grudado numa corporação. O Brasil está dominado pelas corporações. Corporações do setor público e do setor privado. O bem comum, o interesse coletivo é órfão todo dia. Todo dia é órfão. Nós precisamos mudar isso. Reforma tributária. 5 impostos, IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, um IVA. Eu sou do interior. Venho do interior de São Paulo. Meu pai, sou filho de funcionário público. Não sou filho da dinastia política, nem da fortuna pessoal. Para pagar a faculdade de medicina, dava aula toda noite no cursinho, no Madureza. E aprendi com o povo. E entendo que o caminho vem da sociedade civil organizada. Montesquieu dizia, se quiser mudar os costumes, não serão pelas leis. É pelo exemplo, e pelo exemplo da sociedade. Principalmente dos jovens, a quem quero saudar, dizendo que o futuro começa hoje, ele se chama juventude. Eu estou propondo aos auditórios que me distinguem com a sua atenção que a gente pare um pouco para pensar. Porque se nós continuarmos, os brasileiros, nos reunindo em auditórios para ouvir aquilo que nos agrada ouvir, acreditem, meus compatriotas, nós não vamos achar o caminho para deslindar o absolutamente grave e complexo momento socioeconômico e político e institucional que a nossa pátria está vivendo. Penso, as coisas estão erradas, profunda e estruturalmente erradas. É vã a ilusão de que isso é culpa do Francisco, da Maria ou do Pedro. Este é um problema estrutural que pode ser observado em alguns números contemporâneos e num rápido circular pela nossa própria história recente. Os números contemporâneos. Nos últimos 12 meses, o Brasil assistiu, impotente, a 64.700 homicídios acontecerem. Quase todos jovens, quase todos pobres, quase todos negros das periferias do Brasil inteiro. 8% apenas desses homicídios são investigados, a revelar a absoluta impotência do Estado de Direito Democrático de responder à altura o drama de insegurança que a nossa coletividade vem. Só para vocês terem uma ideia, isso não é culpa do Francisco, da Maria, nem do Pedro. O Rio Grande do Sul tem hoje praticamente metade do efetivo policial que tinha quando meu amigo Colares, meu governador, meu colega, tinha. O Colares tinha 30 mil efetivos, o governador Sartori consegue pagar com as dificuldades extraordinárias que se impôs a ele, ao Rio Grande do Sul, desde sempre, do Brito para cá, virando o Piratini numa própria usina de destruição de lideranças, a partir de um acordo, na minha opinião, errado no endividamento, na consolidação do endividamento do Rio Grande do Sul, tem hoje 16 mil brigadianos.
Isso é só para dar um exemplo muito prático e imediatamente consultante da vida real de todos vocês, porque por maioria estão aqui. O Brasil, em janeiro desse ano, assistiu pela primeira vez passar a maioria a população economicamente ativa na informalidade em relação à população economicamente ativa na formalidade. Ou seja, 34 milhões e 700 mil brasileiros estão hoje na informalidade contra 32 milhões e 700 mil que estão na formalidade. Pergunta simples, derivada disso. Qual é o sistema previdenciário que, tendo por lógica a repartição, se sustenta com metade do povo trabalhador na informalidade? Qual é o sistema tributário que vai funcionar de forma equânime, com justa razão a queixa da maioria de vocês, se metade da população estão na informalidade? Como ganhar produtividade se metade da economia estão na informalidade? O Brasil, e tem nesse momento, escutem bem, são números, 60 milhões de brasileiros estão com o nome negativado no Serasa e no SPC. 60 milhões de brasileiros estão com o nome sujo, considerando cada um deles culpado dessa situação de não dar conta de pagar dívidas, como se não fosse isso consequência de um grande quadro estruturalmente equivocado com que o Brasil administra sua política monetária. O Brasil está errado. Em 1980, o Brasil tinha um produto industrial equivalente a 30% do nosso PIB. E, em termos absolutos, ele era a soma do produto industrial da China, da Malásia, de Singapura, do Vietnã, da Coreia do Sul, e ainda sobrava alguma coisa. Hoje, meus compatriotas, isto é um número. A indústria de transformação no Brasil está reduzida a ridículos 11% do PIB. E a China nos passou por 6,5 vezes a produção industrial brasileira. Não é possível que se sustente, ainda que uma estrutura como essa está boa, está correta. E isso eu estou falando dos anos 80 para cá, para me livrar deste vil e pusilânime debate que quer nos dividir entre coxinhas e mortadelas, como se o Brasil, complexo e maravilhoso, difícil como é, coubesse nessa miudice, muito conveniente aos capitães dos coxinhas e aos capitães dos mortadelas. Na emergência do povo, os grandes dramas são saúde, emprego, segurança e corrupção. Nem sequer tantas e tão graves são as urgências do nosso povo, a educação, que é a única que vai nos emancipar, está elencada nas suas angústias existenciais dramáticas. Para além de formação bruta de capital, uma convergência estratégica entre governo e empresariado, numa economia mista, com tarefas muito claramente definidas, naquilo que se convenciona chamar projeto nacional de desenvolvimento, com objetivos estratégicos, com meta, prazo, avaliação, sistematização, controle, quem faz o quê. E aqui pouco importa, a lei que deveria privilegiar essa estratégia devia ser a lei do menor esforço. Quem é capaz melhor de fazer, com mais eficiência, com menor custo, que faça. Já disse o Deng Xiaoping, ao inaugurar este furacão chinês, que, retórica à parte, de ter um partido comunista único, etc., etc., disse o Deng Xiaoping, não importa a cor do gato, importa que ele casse o rato, simplificando numa frase uma perplexidade que nós brasileiros estamos incapazes de ajuizar com a nossa própria inteligência. E eu tenho convicção de que o Brasil, se celebrar um grande diálogo, vira esse jogo. Muito obrigado a todos.